Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Neste tempo de preparação, vamos falar um pouco hoje sobre gratidão. Algo que nós vemos acontecendo nas nossas vidas muitas vezes é o contrário em relação a pessoas e a circunstâncias. Mas há uma passagem no livro de Lucas que fala exatamente quando Jesus, a caminho para Jerusalém, ele passava então pelo meio de Samaria, da Galileia, e ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Essa história realmente é muito conhecida. Hoje em dia nós vivemos circunstâncias muito interessantes nas nossas vidas, em que muitas vezes encontramos pessoas com muitas dificuldades nas suas vidas e, como cristãos, nós estendemos a mão, assim como Jesus naquele caso, sobre a cura de 10 leprosos. Jesus nos traz essa história que está nas Escrituras, capítulo 17, em que ele fala que então, de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar em uma aldeia, então, lhe vieram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe chamavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E quantas vezes nós ouvimos isso nas nossas vidas, pessoas que realmente nos solicitam alguma forma de auxílio, algo que realmente nós muitas vezes nos dedicamos a ajudar pessoas, e é muito bom que isso se faça, se concretize nas nossas vidas, o bem pelo bem, sempre que nós realmente podemos fazer com que isso aconteça. E ao vê-los, então, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, porque eles teriam que então mostrar os seus corpos, as suas lesões. Naquela época isso era algo comum, realmente, que eles se apresentassem diante dos sacerdotes para demonstrar que realmente não havia esse tipo de doença acometendo as suas vidas, porque eles acabavam ficando à margem da sociedade quando se encontravam assim. Os 10, vendo que durante esta caminhada até a chegada aos sacerdotes, ele observou que estava curado. Observando isso, então, ele voltou, dando glória a Deus,
em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Veja. Então Jesus lhe perguntou: meu amigo, não eram 10? 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja então que interessante a postura de Cristo, que sem esperar nada em troca, realiza milagres na sua época, como a cura destes irmãos que se encontravam em uma circunstância delicada nas suas vidas. Mas a questão que nós devemos refletir neste tempo de preparação em que nós nos encontramos é que nem sempre, meus irmãos, todo o bem que nós fizemos pelas outras pessoas será reconhecido de alguma forma. E este é um exemplo que Jesus nos traz para que nós possamos refletir nos dias de hoje e através das gerações, que realmente é algo que acontece nas nossas vidas, nos nossos dias, a todo instante, desde circunstâncias bem singelas, como no caso em que nós observamos através das Escrituras, em que Jesus havia então feito um milagre de cura na vida de 10 pessoas, mas apenas um estrangeiro, considerado para eles naquela época, é quem retorna então para dar glória a Deus, agradecer pelo que havia recebido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que isso não fez com que Jesus deixasse de realizar boas obras e cumprir a sua missão aqui neste mundo. Ele continuou a prestar assistência, que Jesus, mesmo observando aquela situação, continuou a sua caminhada, a sua missão na pregação da palavra de Deus, dos seus ensinamentos que nos foram deixados, inclusive este, em que, mesmo que milagres ocorram na vida das pessoas, em que, neste caso, Jesus, através de Deus, foi o autor, através da fé das pessoas que foram curadas naquele momento, ele inclusive nem traz para si a honra do que foi feito. Ele apenas, quando vê aquele irmão que se coloca aos pés de Jesus agradecendo, né? Ele apenas diz: levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Então veja a importância da fé na vida das pessoas que acreditaram que Jesus era o Messias e que então era capaz de curar. E Jesus assim o fez, o bem pelo bem. Provavelmente Jesus, quando determinou que eles se dirigissem aos sacerdotes, então seriam purificados, estariam curados, provavelmente ele nem aguardaria que alguém retornasse para agradecer. Mas o ensinamento é que nos fica dessa reflexão, dessa mensagem do Evangelho,
é que, retornando uma pessoa, ele então observa que os outros também foram curados e não voltaram para dar glória a Deus pelas bênçãos que haviam conquistado nas suas vidas através do agir de Deus e da promessa naquele momento. Isso são coisas, meus irmãos, em que nós, estudando as Escrituras, e é muito importante que assim façamos, nós observamos que realmente não é de hoje, isso ocorre através das gerações e provavelmente sempre haverá circunstâncias semelhantes nas nossas vidas, para que nós observemos e isso nos fique de exemplo. O importante é que nós façamos o bem em relação às pessoas, sem esperar nada em troca. Se quer um muito obrigado, não há necessidade disso. O cristão não vive realizando a sua obra em missão pelo mundo, levando a palavra do Evangelho, esperando agradecimento ou determinadas posturas de terceiros. Não, como a palavra diz, ele está em missão de levar o Evangelho e os ensinamentos de Deus a todas as nações. E quando nós resolvemos assumir esse compromisso de nos prestarmos a esclarecimentos, a orações, disponibilizando espaço, tempo, e toda forma que nós podemos ser utilizados como instrumentos de Deus nesta terra, realmente a gente faça isso com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro, fazendo, realizando algo de positivo na vida das pessoas, se possível, sem intenção de que pessoas venham sequer a reconhecer tudo que você possa estar fazendo por elas. Isso é muito importante. Jesus nos deixa isso como exemplo para as nossas vidas, em que ele realiza um milagre de cura de 10 leprosos, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que eram rejeitadas, viviam em locais, em aldeias de leprosos, muitas vezes longe de seus familiares, do convívio social natural que era considerado na época, exatamente pela condição que se encontravam. Então Jesus, passando por aquela região, naquela aldeia, eles acreditaram que Jesus era o Messias, pediram cura, e Jesus, na sua magnitude, no seu poder, através do poder de Deus na vida das pessoas e da fé que restaura todo e qualquer ser humano, ele então libera cura na vida destas pessoas e nos deixa essa observação. Ao amigo que retorna em agradecimento, apenas uma pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E veja como essa pergunta é profunda, porque muitas vezes nós, no decorrer das nossas vidas, ajudamos, claro que de forma muito simples, e outras não, em que proporcionamos muitas vezes mudança de vida para pessoas que se encontram muitas vezes desmotivadas,
você vai até essa pessoa e dá uma palavra de ânimo, de esperança, futuro, nos seus corações. Irmãos que muitas vezes estão passando por algum problema de saúde, e Deus faz com que você seja instrumento para que essa pessoa consiga, muitas vezes, determinado procedimento de auxílio nas suas vidas. Muitas vezes pessoas estão passando por problemas de relacionamento. Você fica ao lado dessa pessoa, auxilia. Irmãos com estima extremamente baixa, que não se sentem capazes nas suas vidas, e você está lá levando a palavra de Deus para que irmãozinhos se sintam melhores, se sintam capazes, se sintam funcionais, capazes de restaurarem, de recomeçarem as suas vidas e verem o quanto são importantes para Deus, para o mundo, para aquelas pessoas que o amam e para aquelas pessoas que precisam de amor. Muitos irmãozinhos, muitas vezes, não têm tantas pessoas que o amam devido à sua circunstância de vida, que pode ser muitas vezes até falta de dinheiro, o amor acaba, né? Mas este ser humano que muitas vezes possa estar se sentindo enfraquecido e recebe uma palavra de apoio, de ajuda, restauração, se fortalece, ele pode sim ser um instrumento de Deus, boca da palavra de Deus na vida de outras pessoas e ter um valor inestimável de cura de almas, restabelecer pessoas. Quantas vezes nós conhecemos irmãos que estão realmente, como dizem, no fundo do poço, se sentindo abalados emocionalmente, destruídos, e você vai, libera a palavra de vitória na vida dessa pessoa, você faz orações intercessórias pela vida dessa pessoa. Você fica ao lado desse irmão até que ele se sinta realmente, consiga ver o quanto ele é capaz de seguir em frente e fazer coisas extraordinárias, inclusive muito melhores do que estava fazendo. E você, quando faz isso, meu irmão, você tem que fazer isso considerando estar fazendo o bem por alguém, sem intenção alguma, sem esperar que essa pessoa, quando esteja bem, sequer olhe para você, procure você, venha até você e agradeça, reconheça o quanto de repente a tua palavra, a tua presença e o teu silêncio, talvez ao lado dessa pessoa, mas junto desta pessoa, foi importante para que ela então naquele momento estivesse desfrutando de coisas boas nas suas vidas, de coisas boas na sua vida, de motivação, de poder, de acreditar em si mesmo novamente, de enfrentar circunstâncias difíceis que de repente pareciam impossíveis de serem conquistadas, e você vai lá e você motiva, e você contribui com ideias positivas, você coloca a mão na massa, você ajuda, você fica ao lado, e de repente, meu irmão, o que acontece em determinadas circunstâncias? Quando estes irmãozinhos estão bem, você não é lembrado, e você não deve levar isso como algo que te desmotive de continuar fazendo bem nessa caminhada que é a vida. Veja que Jesus fez o bem sempre. Ele veio apenas para fazer o bem, tão somente fazer o bem, e nos trazer tantos ensinamentos importantes. E veja que quanta ingratidão
Jesus teve como resposta. Quantas calúnias, quantas mentiras, falta de reconhecimento, distorções de palavras, de verdades. O quanto Jesus sofreu na terra através da maldade humana. E muitas pessoas que você irá ajudar nessa vida, meus irmãos, isso é importante que se diga, muitas vezes se encontram em determinadas circunstâncias como resultado, consequência, colheita de escolhas que fizeram nas suas vidas, que muitas vezes podem incluir até maldade a outros seres humanos. Então, de repente, pessoas que fizeram tanto mal, prejudicaram tanto pessoas, tiveram pensamentos ruins em relação a outros irmãos, agiram de forma inadequada, realmente foram egoístas. Existe muita gente egoísta nesse mundo. Pessoas que reclamam do egoísmo e são egoístas. Conheço pessoas que já me disseram que eu não entendo por que irmãos de igrejas não se unem para realizar um trabalho de levante da palavra de Deus, de ir de todo mundo junto, mas, na verdade, quer usar estas pessoas para um ministério completamente individual, visando apenas dinheiro. Então, veja que reclamam, na verdade, de não terem acesso, de não terem portas abertas para fazerem parte de grupos que já estão devidamente em comunhão, estabelecidos, pregando a palavra de Deus, com o intuito de separar pessoas. Existem irmãos que querem entrar em igrejas para tirar ovelhas de igrejas. Igreja não se constrói destruindo outras igrejas. Existem tantas ovelhas perdidas no mundo, pessoas que alguns utilizam o termo, desigrejados, mas esse trabalho é considerado um pouco mais difícil, porque normalmente são pessoas machucadas pelo sistema. Então, irmãozinhos querem se aproveitar de outros que estão organizados, levando a palavra, cumprindo seu propósito e missão, como pastores, como igrejas, independentemente de qual seja. Então você acaba observando, muitas vezes, depois de algum tempo, as razões pelas quais muitas vezes essas pessoas se encontram em determinadas circunstâncias. Você acaba enxergando isso com o tempo. Mas isso não deve impedir com que o teu coração se sensibilize pela condição atual daquele ser humano, que muitas vezes é de desgraça, de solidão, de se sentir perdido, mesmo que você saiba que na essência aquele ser humano ele é egoísta, ele não é uma pessoa boa. Mas aquele ser humano ele está sofrendo, ele merece uma nova chance, de repente para fazer diferente na sua vida. Então você vai lá e estende a mão para essa pessoa. E você faz tudo por essa pessoa. Você fica ao lado, você ajuda, você leva ideias, você motiva, porque nem tudo é dinheiro mesmo. Uma palavra dita na hora certa, no momento certo, na vida de alguém, muitas vezes é capaz de salvar uma vida. Quantas vidas são realmente salvas por irmãozinhos humildes, simples, que levam uma palavra de amor, de esperança para as pessoas. E veja o quanto isso é importante, quanto isso faz diferença na vida dos nossos irmãos. Então você observa que muitas vezes você ajuda, você fica ao lado, você motiva, você coloca essa pessoa para cima e você vê que essa pessoa está bem. E o verdadeiro amigo, ele fica feliz quando vê os seus amigos também no topo.
que você vê os seus amigos bem, as pessoas que você considere que você é amigo. Não necessariamente que eles também retribuam, né, esta condição, mas você fica muito feliz por isso. E o tempo vai passando, essa pessoa não precisa mais de você, porque você já fez com que ela se sentisse realmente muito bem. Você muitas vezes cria uma estrutura que essa pessoa não tinha, de um círculo de amizades que essa pessoa não tinha. Você coloca pessoas boas, faz com que pessoas boas se aproximem dela e você acredita naquele ser humano e você inclusive diz para outras pessoas: esse ser humano é bom. Só que esse ser humano apenas está sozinho, precisando de apoio. Não abandonem esse ser humano, fiquem ao lado, não é mesmo? Contribuem, apoiem esse projeto, fiquem ao lado dessa pessoa. Essa pessoa é muito bacana, eu acredito nesse ser humano. E o tempo passa, você observa que, como Jesus diz, não eram 10? Cadê os outros 9? Que Jesus indaga, mas segue o seu caminho fazendo bem. Você de repente observa que você fez um trabalho bem feito, muitas vezes na vida de outras pessoas. Quando você observa que essas pessoas já podem caminhar sozinhas, muitas vezes levantam das suas camas, né? Estavam em depressão, sem motivação alguma para recomeçar, e você vê essa pessoa, né, trabalhando, focada, tudo que você contribuiu para que ela ficasse bem, essa pessoa então retoma a sua vida, e o quanto isso é bom. Mesmo que este ser humano jamais olhe para trás e chegue até você e diga: muito obrigado pelo que você fez por mim, porque realmente eu estava sem forças para isso. Para que você possa até dizer para essa pessoa: meu irmão, eu não fiz nada. Eu apenas levei uma palavra de motivação, de esperança para a sua vida, de que você pode mais, de que você é um ser humano capaz, como instrumento da palavra de Deus, desse Deus que eu sigo, esse Deus de promessa e de vitória. Na minha vida está tudo bem, assim como na sua que não está. E é muito importante que as pessoas saibam disso, que circunstâncias vêm nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos envoltos em circunstâncias, envolvidos por pessoas, em fases nas nossas vidas, que isso acaba destruindo, sim, o emocional das pessoas. As pessoas se sentem enfraquecidas. Então, quando você chega a esse ser humano e contribui de alguma forma para que ela se levante e prossiga, e você vê um bom resultado em tudo isso, se você é um bom cristão, você se alegra também com tudo isso. O que fica na mente daquele que ajuda e que não é reconhecido, com um abraço, com aquele olhar carinhoso, que não precisam palavras, apenas aquele olhar assim, que a pessoa olha para você e o coração fica cheio de amor, e você sabe que a outra pessoa está feliz, e você sente que você fez parte disso também. É essa pergunta que Jesus fez quando, neste caso, fez um milagre de cura em 10 pessoas que não tinham a menor chance de um retorno a uma vida em sociedade normal da época, porque eram leprosos, levavam uma vida muito triste. Então ele faz uma restauração formidável na vida desses seres humanos, ele faz um milagre de cura. Então o que surpreende nessa história é quando Jesus pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Neste caso aqui, né? E quando aquela pessoa está agradecendo a Deus e agradecendo a Jesus, o Messias, ele diz simplesmente: levanta-te, vai, que a tua fé te salvou. Né? Dando honra e glória a Deus e a fé daquele irmão que acreditou realmente que ele era o Filho de Deus, que contribuiu com essa mediação de cura na vida daquelas pessoas. E veja que muitas vezes, meus irmãos,
Você irá ajudar, sim, pessoas. Mas é muito importante que isso se diga e que as pessoas tenham essa mensagem gravada na sua mente e nos seus corações. Você não pode fazer algo por alguém, seja o que for. Desde um abraço consolador, uma palavra de motivação, uma ajuda financeira, ficar ao lado de alguém no momento que a pessoa está realmente precisando, independentemente das circunstâncias. Você tem que fazer aquilo que você faz como sendo bem, apenas pelo bem, porque é isso que Jesus nos traz como ensinamento. Você não pode aguardar que isso venha para você exatamente daquela pessoa algo de reconhecimento. Você não precisa disso. Quando você faz o bem, o mundo conspira ao seu favor. Quando você transmite amor, você planta esperança, você planta sementes de apoio, de amizade sincera, de trabalho, de dedicação sincera por outros seres humanos. A colheita será essa em relação a você. Não exatamente daquele irmãozinho que muitas vezes fica deslumbrado por algum motivo, mas do mundo como um todo, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente possa imaginar estar fazendo por alguém. Então, realmente isso é muito importante, e que você também compreenda que estas pessoas muitas vezes podem me procurar com aquele intuito do falso amigo, querendo ainda tirar proveito de você em relação a outras circunstâncias. Então você também tem que pôr um limite, no sentido de que você, quem tem olhos que veja, ouvidos que ouça. Quando você ajuda alguém que essa pessoa está bem e você observa a postura desse irmão e que ele está seguindo a vida da forma que você muitas vezes não concorda, é hora de você se afastar. Você já fez a sua parte. Se esse irmão foi restaurado por Deus na sua vida, teve motivação novamente, criou força, se sentiu fortalecido, ele tem dois caminhos: aquele de agradecer a Deus pelo que teve na sua vida novamente, reestruturado tudo na sua vida, restaurado, se sentindo melhor, agradecer a Deus e ter uma mudança, tornar-se uma pessoa boa, afastar-se da mentira, afastar-se de posicionamentos equivocados. Então você faz o bem por alguém acreditando naquele ser humano. Muito bem. De certa forma, você é utilizado como instrumento de Deus, para a honra e glória de Deus, para que aquele ser humano se levante. E ele realmente se levanta e você fica com o teu coração feliz por isso. Não é mesmo? Mas de repente você observa que a postura dessa pessoa realmente não condiz com aquilo que você acredita. Você vai julgar essa pessoa? Não, você se afasta dessa pessoa. Essa pessoa está entregue nas mãos de Deus. Mas muitas vezes existem pessoas narcisistas, pessoas com um caráter duvidoso, e elas continuam achando que entrando em contato com você terão benefícios diferentes do que aquilo que você se propôs a realizar como instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Você já fez a sua parte. Então está na hora de muitas vezes você se afastar e deixar então que esse irmãozinho caminhe com as suas próprias pernas, orando para que ele siga o caminho que é único. Jesus é o caminho, a palavra, a vida, a verdade, a justiça, a retidão. Se você contribuiu com algo na vida de alguém e você observa que essa pessoa utilizou o bem que você fez para fazer o mal, a culpa não é sua, meu irmão.
Você não é responsável por isso. Se você levantou pessoas e estas pessoas escolheram caminhos diferentes do que você imaginava que seguiriam, a culpa não é sua de ter colocado aquele irmão de pé. Você fez a sua parte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que também fez o mesmo. Quando Jesus cura 10 pessoas que estavam em condição de leprosos, naquela circunstância degradante, ele não estava pensando ali naquele momento que alguém retornaria para agradecer ou o caminho que cada um iria seguir. Ele não estava pensando nisso exatamente. Ele estava curando a dor daquele ser humano naquele momento. E ninguém deve se arrepender do que faz de bom por alguém. Continue fazendo. Mesmo que para você considere determinadas posturas de irmãos como ingratidão. Eu, particularmente, não vejo isso. Se eu tenho que ajudar alguém, fazer algo por alguma pessoa, promover pessoas, porque eu gosto de ver os meus amigos também no topo. Eu gosto, se eu tenho vitória, eu gosto que meus amigos tenham vitória. Se eu tenho sucesso, eu gosto que meus amigos tenham sucesso. Se eu estou feliz, eu gosto que os meus amigos estejam felizes. Agora, a partir do momento que você realiza, faz a tua parte, consegue ver a outra pessoa bem, o que ela vai fazer da vida dela, a partir daquele momento, usar esse novo ser humano que está ali, reabilitado para uma nova caminhada, o que essa pessoa vai fazer da vida dela, isso não é responsabilidade sua, você não pode se culpar por isso, nem ficar observando, julgando. Apenas você deixa de participar da vida desta pessoa a partir do momento que vê que ideias, convicções, entendimentos em relação à palavra de Deus, em relação ao posicionamento de pessoas, em relação ao que é dito, em relação a tudo na vida, não está de acordo com aquilo que você faz, com a tua missão, com o que você prega, com o que você acredita. Então você dá glória a Deus por ter podido, você dá glória a Deus. Não espere que o outro agradeça a Deus por estar bem. Você agradece a Deus por ver aquela pessoa bem, por você ter feito parte desse processo de que essa pessoa esteja bem, e ore para que essa pessoa faça bom proveito disso nas suas vidas, assim como Jesus cura 10 leprosos, e neste caso ele pergunta onde estão os 9, que não retornam a agradecer a Deus por isso, apenas um, e ele diz: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ele não pergunta qual é a caminhada que aqueles 9 irão dali para frente trilhar nas suas vidas. Ele só faz essa observação, e é muito importante nesse tempo de preparação nós observarmos essas circunstâncias, que tudo é exemplo, tudo é palavra, tudo é promessa, tudo é ensinamento nas Escrituras, e nós devemos trazer isso para as nossas vidas, porque nós passamos por isso todos os dias. Você, quando está em missão, realizando algo que é positivo, que você acredita ser, por circunstâncias ou pessoas, veja que você está fazendo isso para a honra e glória de Deus, não para a sua. Para que pessoas fiquem bem, porque isso te faz bem de certa forma. Porque você tem esse coração. O seu coração se alegra em ver pessoas bem. O seu coração se entristece quando você vê pessoas falidas, pessoas com depressão, ansiedade, tristes, desmotivadas, destruídas emocionalmente. O coração do cristão se entristece, então você vai lá e, de certa forma, como instrumento de Deus, colabora para que esse irmãozinho seja restaurado através da palavra de Deus para a honra e glória de Deus. Nós não somos nada a não ser instrumentos do que Deus permite que seja feito aqui nessa terra pela gente mesmo e por outras pessoas. Então você segue o seu caminho e pedindo a Deus que
irmãos que realmente estejam precisando de ajuda, né, você possa ajudar. Veja que quando fala que Jesus é o médico dos médicos, ele veio para curar. Quem estava saudável? Não. Quem estava doente. Veja que Deus vem para resgatar pessoas que estavam perdidas. Jesus vem para trazer verdades de Deus para a vida de pessoas que estavam precisando ouvir estas verdades. Aquelas pessoas que já vivem a palavra de Deus, o Evangelho nas suas vidas, tudo o que é dito nas Escrituras vem como confirmação de que estão no caminho certo. E nos momentos em que a vida nos enfraquece, nós sabemos a quem recorrer, a Deus e a fonte, que é a palavra de Deus, que é algo disponível hoje em dia, praticamente gratuitamente através da tecnologia. Existem igrejas que inclusive, existem sites de editoras que doam Bíblias, igrejas que doam Bíblias, irmãos que doam Bíblias. Jamais você chegará para um irmão cristão e dirá assim: meu irmão, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia e eu gostaria muito de ter uma Bíblia. Esse irmão irá negar isso a você. Eu nunca vi isso acontecer. Basta que as pessoas queiram. A tecnologia nos proporciona que você baixe aplicativos no seu telefone de Bíblias em todos os tipos de traduções, de estudo, tudo gratuitamente, para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus e que nós possamos, e sempre repito isso, abram as suas Bíblias enquanto é tempo, enquanto nós podemos, neste tempo de preparação, ter acesso à palavra de Deus para que ela fique aqui, na nossa mente, nos nossos corações, buscando nos assemelharmos ao que Jesus nos deixou como ensinamento, vivendo a palavra de Deus nas nossas vidas, acertando e errando, caindo e levantando, nos equivocando muitas vezes e buscando nos corrigir. Como humanos que somos, limitados que somos no nosso entendimento, muitas vezes podemos agir de boa fé, acreditarmos que estamos realmente seguindo algo que esteja correto. Então nós temos acesso a tudo, a vários estudos através da internet. Muitas vezes nós acreditamos em determinado posicionamento, nós fizemos uma leitura da Bíblia e nós temos um entendimento. Nós podemos ficar com esse entendimento que nós temos e nós chegamos à conclusão. Podemos buscar entendimento de pessoas que muitas vezes já estudaram muito mais do que nós acerca desse assunto e ampliarmos o nosso conhecimento em relação a tudo isso. Abrir os horizontes, observarmos as possibilidades, um mar de possibilidades de interpretações que nós temos acerca da palavra de Deus gratuitamente, através da internet como exemplo, ou através de livros de estudo, de diversos autores que vêm trazendo interpretações, comentários, estudos bíblicos. Existem igrejas que também disponibilizam aplicativos com estudos bíblicos gratuitamente, que você acessa o site da igreja e você tem acesso então à revista dominical, revista estudos da escola sabatina, estudos diários, em que ele te dá o tema, ele te dá a explicação, ele te dá a referência bíblica. Você tem um plano de leitura anual da Bíblia. Você tem acesso a tudo isso. Então veja que muitas vezes todos nós sabemos o caminho, mas o caminho exige muitas vezes de uma forma individualizada, né? Depende muito de cada um, de uma certa disciplina e de boa vontade. E isso realmente depende
de cada um de nós, e o recado que é importante que se diga, que neste tempo de preparação as pessoas possam, das 24 horas que tem o dia, que você possa, meia hora do seu dia, dedicar para isso, para Deus, que você possa, em relação à sua melhoria enquanto ser humano, para que você seja uma pessoa melhor, ir em busca de coisas boas que estão escritas nas Escrituras para que você melhore como ser humano. Se nós buscamos esse melhoramento como seres humanos na nossa vida, e nós chegarmos a um determinado nível de auxiliar pessoas para que também se encontrem o seu caminho de sucesso, vitória, felicidade, paz, nós vamos criando ao nosso redor pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas vitoriosas, pessoas que acreditam no futuro, que têm esperança no amanhã, pessoas que não se deixam abater pelas dificuldades e adversidades da vida, porque sabem que tem um Deus de promessa, de vitória para os seus dias, para o seu futuro. E veja como isso é importante, que normalmente você será procurado por irmãozinhos que não estão assim, que estão à procura disso. E como é importante que você esteja bem, para poder auxiliar aquele que não esteja, não é mesmo? E quanto mais pessoas ficarem bem e puderem auxiliar irmãozinhos que não estejam bem, muitas pessoas irão ficar melhor. E assim nós vamos criando uma geração saudável. E o que eu estou falando não é sobre religião, estou falando sobre ser humano. Pessoas que muitas vezes nós vemos que já não tem mais esperança na vida, que desacreditaram nas pessoas. O desamor tomou conta dos relacionamentos, e isso é muito sério. Porque as pessoas acabam criando expectativas desnecessárias em seres humanos ou circunstâncias, que muitas vezes está apenas na mente daquele que cria a expectativa. Porque o outro, na verdade, ou a circunstância que se estabelece, jamais se apresentou de determinada forma. Muitas vezes somos nós que, por um despreparo, acabamos criando circunstâncias imaginárias na nossa mente, no nosso coração, que não condizem com a realidade. Então é muito importante que estejamos preparados, meus irmãos, neste tempo de preparação. Fica o convite a todos. A UNTV agradece imensamente a audiência extraordinária que estamos tendo nos nossos programas, na nossa grade de programação. E hoje fica realmente essa mensagem. Mesmo que você faça algo de bom por alguém, faça sem esperar algo em troca. Apenas o bem pelo bem, para que você dê glória a Deus por coisas boas que acontecem na vida do teu irmão. E se você fez com que alguém tivesse sua fé revigorada, a sua vida restaurada, projetos de irmãos que estavam parados, que eles retomaram para seguir em frente, graças a Deus, que bom que você, de alguma forma, possa realmente ter participado de tudo isso. Isso é o que deve alegrar o seu coração. E jamais se sinta descompensado porque você estendeu a mão a alguém e essa pessoa ficou bem e não veio lhe dizer um muito obrigado. Isso realmente não condiz com o coração de alguém que realmente faça o bem sem esperar algo em troca. Pessoas que fazem o bem aguardando uma recompensa de terceiros, elas não estão fazendo o bem simplesmente porque acreditam que aquilo é bom.
ou trará resultados positivos. Não, elas estão fazendo, guardando uma recompensa. Então, para pessoas assim, é normal que elas entendam que se essa recompensa não vem, existe uma ingratidão. Agora, se você faz algo bom por alguém, se você contribui positivamente de qualquer forma em relação a uma circunstância ou a terceiros, sem ter esse pensamento egocêntrico, essa ideia na sua mente, e dá tudo certo na vida do outro, isso já é a sua alegria para dar glória a Deus pelo que foi realizado na vida do outro. É uma satisfação estarmos juntos podendo fazer essa reflexão acerca de tudo isso. E veja que Jesus, quando vem até nós, ele não vem para qualquer coisa, né? Veja quantos ensinamentos ele nos deixa, como algo dessa natureza, em que ele restaura a vida de 10 pessoas que a princípio não tinham mais uma saída natural. Então o sobrenatural acontece, o milagre se instala na vida desses irmãos, eles têm suas vidas restabelecidas e um retorna para agradecer a Deus pelo que havia ocorrido. E Jesus pergunta: não eram 10? Onde estão os 9? Levanta-te, meu irmão, segue, a tua fé te curou. Então veja a humildade, o amor, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que isso se instaure realmente nos nossos corações a cada dia mais, quando nós possamos vir pensar diferente disso, que Deus interaja na nossa vida, que nós não sejamos egoístas, que nós não façamos o que quer que seja, principalmente em relação a outras pessoas e a nós mesmos, por recompensas. Assim como ocorre muitas vezes pessoas que ficam negociando com Deus: se eu conseguir tal coisa, eu faço tal coisa em relação a Deus ou à igreja que eu acredito. Isso aqui. Jesus não está aí, né, para nós como seres humanos estarmos negociando. Todo aquele que acha que tem capacidade de estar negociando, querendo fazer negócios com Deus, sendo que Deus nos dá tudo de forma graciosa e por amor. A ONTV Brasil, a sua emissora de TV na internet, agradece muitíssimo a presença de todos, 24 horas ligado em você. Até a próxima. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que será.